o câncer mesmo. Todo mundo sabe que é um vírus. É uma vida que destrói. E da onde vem isso? Essa vida vem de Deus, porque Deus é amor, Deus é vida. Deus veio para nós termos vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O câncer mesmo é um demônio negro, de uns 3 metros. As veias dele é como sangue, assim. É como uma coisa de sangue, assim, ó. E com a graça de Deus, várias pessoas no meu ministério foram curadas. Porque o vírus do câncer, por exemplo, se for pelo médico, eles operam aqui e vai sair lá adiante. Opera lá adiante, vai sair no outro lugar. E todo mundo sabe disso. Eu conheço pastor e filho de pastor que morreu de câncer, ainda comendo bem, hein? Comia tudo direitinho, fazia tudo direitinho. E o câncer foi de cá, foi de lá, até que levou. A vantagem que tem a cura divina é porque Deus cura por inteiro. Entende isso? Deus cura por inteiro. Deus pode curar por inteiro. Não sou contra os médicos. Nem estou dizendo que a igreja está errada. Por ensinar a comer direitinho e tal, e ter clínicas famosas. Mas nesse ponto a igreja adventista tem deixado Deus de lado. Quem conhece Marcos 16, versos 17 e 18, é só dar uma lida lá. Quem conhece Tiago 5, 14 e 15, também sabe que a igreja não faz isso. Nossos pastores não sabem lidar com problemas espirituais. Onde já se viu, pleno século 21, quando uma pessoa fica endemoniada, eles pegam aquela pessoa e levam para uma sala para ficar cantando Jeová Castelo Forte. Ei, que vergonha! Não é porque Deus atuou com Davi naquele tempo, porque era um paliativo, Cristo Jesus, a plenitude não tinha vindo. A única coisa que Davi sabia fazer era fazer salmos, cantar. Não tinha recurso. Quando o rei mandava chamar ele, ele vinha e começava a cantar. Deus usou de misericórdia, mas foi um paliativo, é como uma muleta. Mas na plenitude dos tempos, quando Jesus disse, em meu nome, expulsarão um demônio, falarão nova língua, porão mão sobre os enfermos. É só ler lá em Marcos 16, versos 17 e 18, que a igreja não tem vergonha, desculpe, a igreja não tem vergonha na cara. E está lendo ali que é Jesus que falou aí por todo mundo e tal, é isso a igreja faz. Mas quando é nessa parte, ela pula por cima. E vai lá para o finzinho, quando Jesus está falando e foi assunto nos céus. Não é uma vergonha? E vim dizer que dentro da igreja adventista o demônio não entra? Se não entra, então por quê? As pessoas estão lá em adultério, que não é segredo para ninguém. Por que a igreja está como bêbada? Por que a igreja vive ali o Isaías 29, de 9 a 14? Ei, não estou falando contra a igreja, mas nós somos protestantes. Martinho Lutero protestou. Hoje todo mundo tem ele como herói, mas vocês sabem das 95 teses dele e o que ele passou para hoje a gente ter uma luz melhor. A igreja adventista, na realidade, como o povo de Israel, adormeceu. Ela é a virgem que está dormindo.
Não há um justo sequer. A igreja está em estado de coma. Sabe o que é coma? Não está dizendo que está morta, mas quem conhece Apocalipse 3, 14, porque diz que sou estou enriquecido. Amém. Então, ela está enriquecida de sabedoria? Tá. De dinheiro? Nossa! Mas o verso seguinte diz que é desgraçada, miserável, pobre, cega, nua. E quem está falando isso não é o irmão Antônio, não. Está falando isso é o Senhor. Está lá na Bíblia. Então, ela não precisa de mais nada. Ela deixou os princípios de Deus para entrar nos princípios do homem. Não estou falando que os médicos estão errados. Mas errado está a igreja, que a senhora White mesmo disse. O Espírito do Senhor não está mais por trás das mesas da associação. Olha, se o Espírito de Deus não está atrás da mesa da associação, qual Espírito que está? Hoje nós falamos, né? A igreja fala, sai dela, povo meu. A gente falava, quando eu cheguei, né? Todo mundo apontava a igreja católica. Sai dela, povo meu. Ei. Mas agora também sai dela, povo meu. Porque a igreja está corrompida e todo mundo sabe disso. Só que eles não sabem sair da coisa. Porque rejeitaram o Espírito de Deus. O grupo Emanuel, que é Deus conosco. Deus me chamou desde os 9 anos. Se esse irmão quiser conhecer a minha história melhor, é só dar meu contato para ele. Entende? Eu mostro para ele. A igreja andou nos princípios do Senhor um certo tempo. Mas depois ela desceu num declive. E 100 e tantos anos ela tem andado no nível mais baixo da fé. Pôs a fé no dinheiro, pôs a fé no homem, pôs a fé na comida, deixou Deus de lado. Mas o grupo Emanuel é a parte que ela está se erguendo para chegar no mesmo nível que estava antes. Deus me chamou, Deus me deu esse ministério. Se esse pastor quiser falar comigo, estou às ordens. Mas se o irmão acha que deve continuar tomando os remédios, tome. Não tem problema não. Mas fique sabendo que é uma obra do diabo, porque antes de Adão e Eva pecar, não tinha doença alguma. Entende isso? Então hoje o homem tem que usar paliativos. Da mesma maneira que ele pega a pessoa que está manifestada com demônios. Quantas vezes aconteceu isso no meu ministério? E sair com a pessoa, 3, 4 homens carregando a pessoa lá para a salinha. Isso é uma vergonha. Aonde que Cristo, quando estava pregando, que o diabo se manifestava, que Cristo mandava, leva lá no quartinho e vai. Ei! Onde está a glória de Deus? Cristo ali repreendia. Hoje não. As pessoas não querem passar vergonha, porque na realidade eles não sabem lidar. Os nossos pastores não sabem lidar com o endemoniado. Aí que é distúrbio da cabeça, porque não sei o que, porque faltou isso, faltou proteína, é nada. Só mudou. O diabo só mudou os rótulos da igreja. Entende isto? Agora, presta bem atenção. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Marcos 16, verso 17. Ei, incredulidade por acaso não é pecado? E quem crê assim, por acaso não está pecando? E quem morre conhecendo isso aí, que é pecado, e fica acovardado, como muitos pastores estão escondidos na associação, por causa de salário, por causa de benefícios, vai dizer que estão salvos? Cristo vier? A Bíblia diz que Deus não terá o pecador por inocente.
Eu, Antônio Ferreira, fui chamado por Deus com 9 anos. O Espírito de Deus sempre foi comigo. E Deus me chamou há pouco tempo e me deu essa incumbência de contar a minha história para o mundo. Entende isso? Para o mundo, não foi só para a igreja. A igreja adventista não é a última bolacha. Nem a senhora White. Por quê? Eu respeito a senhora White, porque eu tive muitas visões iguais a dela. Mas a senhora White foi fiel no tempo dela. E esse pastor deve saber também que há pelo menos 11 profecias que ela disse e não se cumpriu. Nem por isso eu acho que ela é falsa profeta. Não. Quem leu Desejar Todas as Nações, Patriarca e Profeta, Grande Conflito, Profetas e Reis, enfim, quem vê a literatura dela, não pode dizer que ela não é uma mulher de Deus, mas também falhou. Entende isso? E a igreja endeusa ela hoje. Ei, o povo adventista, que era para mais crer em sonhos e visões, é o povo que é mais incrédulo, ou não? Acha que encerrou com a senhora White os dons proféticos? Então vamos ter que arrancar a página lá que fala Joel 2:28, que a senhora White já morreu há 100 anos, né? Então não tem mais profecia. E na Bíblia mesmo está escrito, não havendo profecia, a igreja se corrompe. Esse é o terceiro olho que eu tenho, Deus me deu quando eu tinha 9 anos. Tem ajudado muitos irmãos, e a mim mesmo. Porque é o olho do Espírito do Senhor. Diga para esse irmão, se ele quiser me conhecer, eu estou às ordens. Se ele quiser dar o meu contato, eu não vou procurar ele. Mas se ele me procurar, ele vai encontrar. Quanto ao pastor Ranieri, não precisa falar, porque ele conhece. Mas ele mesmo esteve aqui, o senhor mesmo, irmão Carlos, foi que trouxe ele aqui. E o senhor mesmo é testemunha de que eu contei, mostrei uma verdade para ele. Não foi só esses versos que eu falei, foi vários. Mas ele não se humilhou, porque, poxa, um pastor, eu sou ex-pentecostal, mas na igreja adventista, eu fui ancião ordenado. Então, eu tenho unção de pastor pentecostal e tenho unção de ancião. Mas eu tenho 4 unções do Senhor, dada por Deus. E tenho o cetro do poder de Cristo, ele pôs em minhas mãos. Isaías 11:2 também me foi dado. Então estou aqui, nessa missão que Deus me deu no YouTube. Se quiser me conhecer, se acreditar que o irmão pode ficar curado sem precisar de remédio, porque os outros que eu orei não precisaram mais de remédio. Agora, se quiser ficar tomando remedinho, né? Só sei uma coisa, e isso estou bem certo. 8 bilhões de pessoas. A igreja adventista, com 170 anos, 22 milhões de pessoas. O que é 22 milhões para 8 bilhões? Hã? Só teria 2 povos que poderiam enfrentar o anticristo ou a grande tribulação, que aliás já começou, né? Só teria 2 povos. Os judeus que guardam os mandamentos, admitem os 10 mandamentos, mas rejeitaram Cristo. Então eles não têm moral para enfrentar o anticristo. E a igreja adventista,
que também está no estado das 10 virgens que estão dormindo. Esta visão da igreja morta me foi mostrada. Está nos meus vídeos. Entende isso? E ela tem que ser despertada. Ela tem que deixar de ser morna. Porque não é ímpia de tudo, mas também não é quente. E Cristo não suporta. Se ela não pôr, não comprar o ouro provado pelo fogo, que é a fé, que é o conhecimento. Se ela não tiver as vestes de Cristo, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós só podemos estar justificados se estiver no corpo de Cristo. Mas Cristo nos aceita como somos, mas nós temos que mudar para ter um caráter como o dele. E o colírio nos olhos, que é o poder do Espírito Santo que a igreja não tem. A igreja adventista não tem o poder do Espírito Santo. Além disso, tanto a igreja como os pentecostais blasfemam, porque o pentecostal acha que a igreja adventista não tem, não expulsa demônio, não cura enfermo, não prega com poder. Entende? Mas guarda o sábado. Então eles não acreditam, não aceitam. E os pentecostais acham que a igreja adventista tem o sábado, mas não tem o poder de Deus. Então os dois estão blasfemando. Ei, o grupo Emmanuel, Deus me preparou. Eu sou o elo entre o pentecostal e entre o adventista. Porque só vai sobreviver um povo que Deus está arrebanhando agora. Entende isso? Que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Veja, o grupo Emmanuel pode lidar com esse povo lá fora, porque nós não fazemos acepção de pessoa. A gente pode conviver no meio do pentecostal, que a gente já tem a nossa formação, e fala como eles, e fala como o adventista. Agora, para terminar aqui para o pastor, esse pastor, em Malaquias está escrito: haverá uma diferença entre aquele que serve o Senhor e o que não serve. Haverá uma diferença, porque está escrito que a justiça e a graça se beijaram. A justiça é a lei e a graça é Cristo Jesus. Quando um homem ou uma mulher se beijam, tem amor, nasce filho. Certo? Então, falando por alto, Jesus e os discípulos guardavam a lei e pregavam o poder de Deus. A igreja hoje, a igreja adventista hoje, como sendo a representante que poderia, vamos dizer assim, enfrentar o diabo. Ei, se ela não crê no Marcos 16, versos 17 e 18, não expulsa demônio, não cura enfermo, não crê lá em Tiago, porque a igreja faz a mesma coisa que a igreja católica faz. Está alguém entre vós doente, não está falando de estar alguém morto. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com óleo, e a oração da fé salvará a enfermo. Repare que os nossos pastores só vão na última hora, que a pessoa já está nas últimas, e ainda orar, se for da sua vontade curar, Senhor, que o Senhor cura. Ei, é essa a oração da fé? Então, presta atenção. Hoje nós, como igreja, somos uma caricatura da igreja primitiva, ou não é? Entende isso? Sabe o que é caricatura? Como é que a igreja vai enfrentar o anticristo?
a sacudidura, se ela não crê que o diabo age nas pessoas ao redor, como já vi pastor falar para a pessoa que estava no pecado, olha, isso é muito demônio, sai fora. Em vez de ele orar, ó irmão, vem cá, vamos, você está errado nisso, você acredita? Se acredita, eu vou orar, repreende. Não, irmão, deixa essa mulher. Quer dizer, ele não trouxe o remédio. A gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, não é? Que Deus te abençoe, irmão Carlos. Que Deus abençoe esse homem, esse pastor. Que se ele tiver, assim, humildade, quiser conhecer, dá o meu contato para ele. Eu fui 40, eu estou na Igreja Adventista desde 83. Mas esses anos todos eu fui humilhado. Mas permaneci até o dia que Deus me mandou sair. Então eu não estou contra a igreja, não prego contra a igreja. Pelo contrário, vem muitos adventistas aqui no meu estúdio e a gente ora, a gente ajuda. Mas 40 anos, mais de 40 anos, nunca me aceitaram. Isso aí que eu contei do pastor sobre a minha esposa é apenas uma parte. A salvação não está na igreja adventista. A salvação está na pessoa de Cristo Jesus. Senhor Deus, que o Senhor use de misericórdia, nos ajude a falarmos aquilo que tem que ser dito, ainda que venha a doer, para que Teu Espírito Santo possa curar aquele que realmente der crédito à Tua palavra. Por Jesus.